Olá amigos do canal Desenharte, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar mais uma figura geométrica, mais um sólido geométrico aí. Hoje vamos estudar a figura do cubo. Então vamos entender como fazer para chegar na figura do cubo. E depois vamos aprender a colocar o volume nele, para se transformar num sólido geométrico. Então, para a gente entender como desenhar um cubo, primeiro a gente precisa saber fazer um quadrado. Então um quadrado, fazer a mão livre mesmo aqui. Para você fazer um quadrado sem usar régua, você faz os três lados, tira essa medida aqui, ó. E aí confere o comprimento aqui, ó. Bom, aqui eu tenho a figura de um quadrado. O que lembra um quadrado? Então esse quadrado a gente pode transformar ele em quê? Em uma janela, vamos dizer que seja uma figura de uma janela. Então eu posso adicionar outra parte aqui. E aí dividir em vários quadrados, vários retângulos, e aí eu vou formando uma janela. Tudo isso aqui vai fazer com que você se habitue com a figura do retângulo e do quadrado. Então aqui eu teria uma persiana. Então para você aprender esse sólido geométrico, você vai ligando ele a imagens. Ou seja, a gente quando estudou o círculo, ligou o círculo à maçã, a laranja. E agora nós vamos estudar o cubo. Então fiz um quadrado para vocês lembrar. E agora vamos ver como faz um cubo. Então para mim fazer um cubo eu vou precisar de um quadrado. Vocês podem estar usando régua em casa. Eu vou fazer a mão livre. Tirei a medida. Fiz um quadrado e aí vou adicionar outro quadrado dentro do quadrado. Ou seja, aqui, ó. Eu vou colocar outra figura do quadrado. Então eu tenho esse tamanho. Fiz dois quadrados sobrepostos, um mais em cima do que o outro. E aí eu saio ligando as suas extremidades. Daqui para aqui. Daqui para aqui. E aqui. Veja, eu formei a figura do cubo com os dois quadrados. Agora essa figura deixou apenas de ser quadrados e agora ela é uma figura cúbica. Então ela vai ter os seus 6 lados. O que lembra? Bom, agora vamos tentar transformar a figura do cubo em uma caixinha de presentes. Vamos entender como fazer esse processo. Então primeiro a gente vai precisar fazer um quadrado aqui, ó. Esse quadrado eu vou fazer ele inclinado, ou seja, ele em perspectiva. Então eu vou dar uma inclinação aqui na base. E aí esse tamanho aqui, eu vou repetir ele na altura. Então fiz um quadrado desse tamanho. E aí agora eu vou fazer o mesmo quadrado, no mesmo tamanho, só porque um pouco mais para fora, mais ou menos aqui, ó.
traço a linha. Vou trazer essa linha pra cá, ó. Aí, a mesma medida que eu tirei aqui, vou tirar aqui também. E vou trazer essa linha pra aqui, ó. Ou seja, já fiz os dois lados do meu cubo. É aquele mesmo processo lá que a gente fez o cubo com os dois, somente com os dois quadrados ligando as extremidades. Só que aqui eu estou fazendo com um processo um pouco mais diferente. Aqui está em perspectiva. Então vamos dizer que ele finda aqui, ó. Ou seja, nesse aqui eu fiz só 3 lados. Mostrei a parte tridimensional dele para formar a mesma figura do cubo. Já naquele outro lá que a gente fez a figura assim, ó. Um quadrado. Não está em perspectiva. Outro quadrado. E aí liguei as extremidades. Olha, essa mesma figura. Só porque aqui eu não vejo essa parte aqui, ó. Eu não vejo porque eu não tenho interesse em desenhar ela. Então meu interesse é somente em construir essa figura cúbica. Então eu não quis mais repetir aquele mesmo processo. Agora eu vou adicionar um laço. Como eu adiciono um laço nessa minha figura? Primeiro vamos fazer a tampa da caixa. Ou seja, se minha caixa é aqui, a tampa é um pouquinho maior. Então a tampa. A tampa da caixa sempre tem que estar passando um pouquinho nas suas bordas, ó. E a caixa você sempre dá uma arredondadazinha nos cantos para ficar com um formato mais bonito. Agora eu vou fazer um laço. Vou pegar o meio aqui, ó, desse ponto para esse, e vou criar um laço mais ou menos nessa largura. Então eu desço com esse laço até embaixo. Vou pegar o meio daqui para aqui também e adicionar o laço atravessando a caixa. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Pegar o meio e vou criar o laço mais ou menos na mesma largura da fita. Ou seja, por enquanto estamos fazendo só a fita. Então essa fita vai para lá. Então vou criar um laço aqui em cima, mas eu tenho que fazer logo a fita para mim entender como funciona. Então, se só fosse as fitas laçando a caixa, seria só esse o processo. Agora vem o mais complicado um pouquinho, que é colocar o laço. Então, para mim colocar o laço, eu vou colocar ele saindo do centro aqui para cima. E aí a parte interna dele vindo por aqui, ó. A outra ponta do laço, o meio do laço, e a outra ponta vindo para o lado direito. Acho que esse laço aqui está pequeno. Eu vou dar uma subida um pouco mais nesse ponto aqui. Agora ficou um tamanho bom. O desenho é sempre assim, você vai ajustando para
poder você fazer o acabamento por meio do laço. E aí aqui eu vou puxar a fita que passa por dentro aqui, ela sai aqui, ó. E aí ela joga ela pra cá, ó. Joga ela bem pra fora aqui. O outro lado da fita, eu posso jogar ela pra cá como pra lá. Vou jogar pra lá também, pra ficar bem bonita. Ou não, vamos jogar ela pra aqui. Pro lado da queda pra ficar bonita, ó. Então joguei ela pra cá. Tento fazer mais ou menos na mesma largura do outro lado. O laço começa estreito e vai ficando mais largo. Bom, tá desenhado o laço. Vamos apagar os traços que vai passar dentro do laço. Então, aí eu vou ajustando, vou vendo se precisa, ajuste. Engrossar mais um pouquinho. Todo esse processo faz parte do desenho. Nunca você faz um desenho de uma vez só, assim, sem ajuste. Sempre o desenho vai ter ajustes a fazer, correções. Então aqui, se eu estivesse achando esse laço menor, eu poderia corrigir. Bom, agora eu vou fazer um sombreado nessa minha caixinha de presente. Vou usar a mesma regra do cubo aqui, a sombra mais intensa do lado esquerdo, aqui uma sombra média e em cima branca. Então, lá aquela escala de valor que a gente faz, lá no
Bom, gente, agora para finalizar, vou fazer um acabamento com borracha. Você pode estar usando a borracha de canto assim, fazendo uma pontinha dela mais fina. Ou você pode usar uma caneta borracha. Eu vou usar a caneta borracha porque vai me dar o traço mais preciso. Fazer algumas luzes. Bom, então chegamos ao final de mais um passo a passo aí para vocês. Se gostaram aí, deixa um like aí, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Divulguem, porque só assim o YouTube vai reconhecer o nosso trabalho e saber que a gente está produzindo para essa plataforma continuamente.